E olha, Brown, justamente falando aí sobre a Espanha que enfrenta então tempos tão difíceis em relação ao novo coronavírus, a gente conversa agora com a jornalista Adriana Sete. Ela mora em Barcelona, na Espanha. Adriana, obrigada por nos receber, ainda mais em meio a esse momento tão complicado para todos, especialmente então para vocês aí na Espanha. Agora, seja bem-vinda ao nosso plantão especial Coronavírus Jovem Pan. Conta pra gente, por favor, então, como que está o clima nesse momento aí na Espanha, com relação à Covid-19, agora exatamente. E quais as principais recomendações das autoridades da saúde nesse momento? Boa tarde, Adriana. Obrigada pela participação. Bom, é nosso 14º dia de quarentena hoje. Nós só estamos autorizados a sair na rua para comprar comida, remédio, passear o cachorro, cuidar de pessoas doentes e outras coisas que sejam estritamente necessárias. As pessoas estão respeitando muito, cada dia que passa você vê que tem menos gente na rua, essa correria ao supermercado já não está mais acontecendo, a coisa está acontecendo de uma forma mais calma e a recomendação principal é ficar em casa. Certo. Como anda a preocupação com a economia no país também? A preocupação com a economia vai crescendo a cada dia, né? O governo tem anunciado medidas bastante sólidas de ajuda, mas ainda assim é uma preocupação, enfim, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Enfim, mais de 1,2 milhões de espanhóis já perdeu o emprego. Poxa. E os autônomos também estão ficando sem trabalho, muitos dos meus amigos estão sem trabalho, familiares, enfim, a situação ficou bem mais dramática nessa segunda semana de quarentena. Agora, Adriana, boa tarde, é Vitor quem fala aqui. Queria saber de você se há disputas políticas também em torno do coronavírus por aí. Aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro tem feito críticas aos governadores e aos prefeitos que adotaram medidas restritivas. Aí na Espanha isso de alguma maneira acontece também, há divergências entre as autoridades, algumas defendendo o isolamento, outras contrárias, ou o tom é unificado? Tem disputa por aí ou não? O tom é bem mais unificado, inclusive quando as medidas foram anunciadas, quando o estado de emergência foi declarado, o principal partido da oposição, que é o Partido Popular, enfim, demonstrou publicamente o apoio ao presidente Pedro Sánchez, que é do Partido Socialista, e eu acho que a coisa estava indo com bastante harmonia. Mas, claro, existem conflitos e, principalmente, essa semana o governo da Espanha teve um certo deslize com a compra de testes rápidos da China que revelaram-se ineficientes e, para agravamento dessa situação, a empresa que vendeu ainda não tinha licença para operar, então isso gerou muitas críticas da oposição, claro. Mas, de maneira geral, quanto aos pontos fundamentais, que seria a quarentena, o estado de emergência e tal, os governos estão alinhados. A exceção fica para o governo da Catalunha, que, de certa forma, acha que o estado de emergência é o equivalente ao ato 155, que é quando o governo central pode interferir em certas áreas das comunidades autônomas, mas, enfim, fora isso, eu acho que a gente está indo bem por aqui. E tem uso de forças policiais, Adriana? Aqui no Brasil já começou a ser cogitada essa medida, alguns prefeitos falam nessa possibilidade de usar a polícia, por exemplo, para levar idosos de volta para casa ou para impedir a circulação de pessoas. Aí na Espanha isso já acontece e, se sim, qual tem sido o sucesso? Tem sido bem avaliado? Como que tá? Sim, principalmente antes do final de semana passado, por exemplo, que para impedir que as pessoas saíssem das cidades, a polícia fez barreiras policiais ao redor das principais cidades do país, Madrid, Barcelona, Bilbao, no País Basco, e existe uma fiscalização dentro das cidades também. Eu, pessoalmente, quando saí, não vi isso acontecer, mas diariamente nos chegam notícias de pessoas que foram multadas e tal. Eu acho que, assim, é uma parcela bem pequena da população que não está respeitando, mas a fiscalização existe e tem gente que está sendo multada.
Adriana, você falou pra gente que está no seu 14º dia de quarentena. Essa quarentena, ela é obrigatória. Você acha que ela deveria ter começado antes para evitar tantos casos e mortes? E ela foi prorrogada? Já tem uma data até quando? Sim, ela foi prorrogada no domingo passado. Soubemos que a quarentena seria prolongada até o dia 11 de abril. Isso, no total, vai ser mais ou menos um mês. Por enquanto, né? Eu acho que ainda pode ser ainda mais prolongada. Quanto a ter decretado a quarentena antes, é muito difícil de julgar, porque eu acho que assim como, enfim, ninguém sabe ao certo como agir nessa situação. O governo da Espanha foi agindo de forma proporcional às recomendações da OMS. Talvez pudesse ter enxergado com mais cuidado o exemplo da Itália, né? Porque a Itália já estava em quarentena desde 24 de fevereiro. E certamente isso teria sido benéfico, né? Mas eu acho que é muito difícil julgar isso nessa situação que é nova para todo mundo, né? Verdade. E por que será esse número de 4.000 mortes aí ou mais na Espanha? O que dizem as autoridades de saúde? Os hospitais têm estrutura suficiente para receber os pacientes que eles estão recebendo, tanto de material quanto de pessoas, médicos? A taxa de mortalidade tão alta na Espanha, ela tem algumas explicações. A principal delas é que a Espanha não está fazendo testes em massa, como está acontecendo na Alemanha, por exemplo. Certo. E por que na Alemanha a taxa de mortalidade oficial é menor? Porque a Alemanha está fazendo milhares de testes. Aqui na Espanha, não. A partir do momento em que só os testes, só os casos mais graves são testados, a proporção de mortes é maior, porque são menos testes. E, fora isso, a população da Itália, assim como da Espanha, tem a pirâmide populacional é diferente da China, por exemplo. Aqui tem muita gente mais velha, né? E como se sabe, os idosos são um grupo de risco. Mas você falou, Adriana, pra gente que a população agora, com o passar do tempo, tem ficado realmente mais em casa mesmo, evitado sair até mesmo para supermercados. Mas lá fora, como está o funcionamento do comércio? Está praticamente tudo fechado, só os serviços essenciais abertos e os transportes? Tá tudo fechado, a não ser farmácias, supermercados, lojas de comida e bebida em geral. Os transportes estão funcionando, mas estão reduzidos ao mínimo para a cidade funcionar. E ainda a polêmica atualmente está em torno da construção civil, que ainda está funcionando, mas isso já está sendo reavaliado e existe a possibilidade das restrições aumentarem e com isso também parar a construção civil. Quanto a voos, também são só os serviços mínimos. Ontem mesmo o Terminal 2 de Barcelona, que é o terminal onde operam as companhias low cost, que é um grande hub de voos low cost pela Europa, fechou. Então, assim, a sensação é de que tá tudo bem parado mesmo. Tudo bem vazio, né? Uma sensação bastante estranha mesmo. Para encerrar, Adriana, você gostaria de deixar um conselho para os brasileiros que estão agora vivendo o período de quarentena, o nosso país que pretende não atingir números como da Espanha, Itália e alguns outros países? O meu conselho é fique em casa, independente das orientações do governo central, né, do presidente. Eu acho que não se demonstrou ainda que não ficar em casa é o caminho, né? Porque, afinal de contas, até agora nenhum país testou o isolamento vertical como vem sendo proposto no Brasil. Então, eu acho que, diante disso, vale se cuidar, né? Enfim, ficar em casa dentro do possível. Perfeito. E levar tudo muito a sério. Levar a sério, né? Certo. Olha, esperamos que os testes que funcionam, os bons, chegam logo para testar a Covid-19 aí no país e que os números comecem a diminuir o quanto antes. Obrigada por conversar com a gente. A qualquer momento, Adriana. Microfone aberto aqui, espaço na Jovem Pan aberto para você. Nós que agradecemos. Boa sexta-feira, apesar de tudo. Obrigada para vocês também. Valeu.